Vamos nos colocar de pé na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Ler a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, e o versículo do 9 em diante. Glória a Deus, louvado seja Deus. Do 13 em diante. Glórias a Deus. Nós estamos falando, construindo a minha casa contra a tempestade. Construindo a minha casa contra a tempestade. E você e eu, nós não temos outra maneira de construir a nossa casa e manter a nossa casa de pé, se não for pela graça, se não for pelo poder, se não for pela bondade e misericórdia do nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos acharam? Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu com sua espada, e também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com as bagagens. E nesse meio tempo, um moço de Nabal anunciou a Abigail, a mulher dele, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este desapontou com eles. E aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta de todos os dias do nosso trato com eles, quanto estávamos no campo. E de muro em redor nos serviram assim dia e noite, todos os dias que estiveram com ele, e apacentou tanto as nossas ovelhas. E agora considere e vê há de fazer, porque já o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. E então Abigail tomou todas as pressas 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs sobre o jumento e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois eu a seguirei, e de perto porém, e nada há de acontecer, e não digam nada para o meu marido. E enquanto ela cavalgava com o jumento, descia encoberto pelo monte Davi e os seus homens. Também descia, e ela se encontrou com ele. E disse com efeito: de nada me serviu ter guardado tudo, e nada me serviu ter sido bom. Este homem possui no deserto, e de tudo aquilo que eu fiz, ele não sentiu falta de nada, pois eu o cuidei. E faça Deus agora o que aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar o amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. E vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se com o rosto sobre ele. E Davi a viu a inclinar-se em terra, e lançou-lhes aos seus pés, e disse: Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar da tua serva comigo, permite falar da tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com o meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque significa o seu nome, é isso mesmo. É Nabal o seu nome, a loucura está com ele. E agora, pois, o meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste por este impedido de derramar sangue e de vingar-te por suas próprias mãos, como Nabal. Veja os teus inimigos e os procuram a fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Veja ele, e dando aos moços também que a seguem, e perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor
te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal nenhum em ti por todos os teus dias. E se algum homem se levantar e prosseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada ao feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este o arrojará e se ultrajarem a cavidade de uma funda. Vamos falar com Deus. Pai celestial e eterno, Deus de poder, Deus de graça, Deus de bondade e misericórdia, nós te pedimos, Senhor, agora, ajuda-nos, maravilhoso Pai celestial, ó Deus, ter a nossa casa firme na rocha, maravilhoso Deus, ter a nossa família firmada em ti, Pai celestial e eterno, que vendaval, Senhor, que tempestade, que necessidade, que dor, que desabores, maravilhoso Deus, algum possa nos alcançar, maravilhoso Deus, pois sempre nós temos o Senhor que nos rodeia, que nos guarda e que nos protege, Pai celestial e eterno. Abençoa, Senhor, o lar de todo o teu povo, de todos os teus filhos e filhas, aqueles que estão presentes, Senhor maravilhoso, aqueles que estão assistindo as lives, Senhor. A Deus, que cada mulher, que cada homem, cada família, Senhor, sejam fortalecidos e edificados, Senhor. Ó Deus de poder e enriquecido com as tuas dádivas santa, em o nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Podei-vos assentar, irmãos. Nós vemos a palavra do Senhor, nós acabamos de ler, que chega o Nabal, ele tinha sido muito ajudado, tinha tido muito apoio deste homem, que era Davi. Era aquele que estava para ser ainda o rei de Israel, aquele que era o futuro rei de Israel, mas muito perseguido pelo rei atual. E ele vivia fugindo sobre montes e descia de montes, e era no monte, era no vale, e era sempre às escondidas, porque o rei o prejudicou muito, e o rei perseguia por motivos muito sérios, a inveja, por motivos de ciúmes que o rei tinha, grande ciúmes dele, porque quando o rei estava numa grande guerra e os homens estavam todos ali amedrontados, estavam todos fugindo daquela situação, e entra Davi direcionado por Deus, orientado por Deus, e ele vence aquela guerra. Aí os povos e as mulheres gritavam que o Saul venceu 1000 e Davi venceu 10.000, e aquilo criou muitos ciúmes, aquilo criou muito ódio, muita mágoa e perseguição terrível contra o rei. Mas o rei diga: todo aquele que é levantado, toda aquela que é levantada por Deus, ainda que tenha invejosos, ainda que tenha perseguidores, ainda que tenha aqueles que ficam cegos de ódio, de mágoa e de rancor, o Senhor é com ele, o Senhor é com ela, seja na empresa, seja na obra, seja no trabalho, seja no ministério, seja na vizinhança, seja vizinho de casa bonita ou não. Aquele que o Senhor levantou para ser vencedor, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aquele que o Senhor levantou para vencer e para triunfar, não tem o olho gordo, não tem o olho magro, não tem os ciúmes, não tem o perseguidor. Pode até demorar, mas aquele que o Senhor escolheu, ele nasceu para vencer em nome de Jesus. Diga você, coloque a mão no seu coração e diga: eu sou um destes, eu sou uma dessas. O Senhor me escolheu para ser mais do que vencedor, mais do que vencedora. Em tudo o que eu fizer, bem feito, o Senhor me aprove a vencer. Amém? Tudo o que eu fizer bem feito, o Senhor me aprove a vencer. E nós vemos que Davi, ele era uma pessoa que vivia fugindo, e aonde ele estava sempre tinha comitiva, sempre tinha bandos de malfeitores, de ladrões, que roubavam as caravanas, que roubavam os fazendeiros, que roubavam os sitiantes. Mas ele esteve no Carmelo, e lá no Carmelo ele e os seus 600 homens eram como muralha poderosa para guardar todas as criações, todas as ovelhas, tudo aquilo que pertencia a Nabal, quando num tempo de seca ele precisou viajar, precisou estar em outros pastos, alugar outras propriedades para guardar-lhe as suas criações. E neste lugar, ali Davi serviu ele, Davi fez de tudo para ele. Quando chega no tempo da festa, no tempo da tosquia, agora de Nabal, Davi manda os seus empregados ir pedir apoio, pedir abrigo, pedir ajuda para ele. E ele manda falar: olha, não sei quem é Davi, não sei de onde veio, não sei de onde vem, nem quem é.
ele pode até ser um fugitivo do seu patrão, um fugitivo do seu senhor, um escravo fugido que está aqui na minha propriedade. Jamais tirarei eu da água e da carne dos meus empregados para dar a um escravo que eu nem sei quem é. E os homens de Davi, os funcionários de Davi, os empregados de Davi, os soldados de Davi voltaram e deram-lhe esta notícia. Em vez de Nabal ser grato, né? A gratidão abre portas, a gratidão abre os céus para nos abençoar e nos fazer vitoriosos. Se você tem um hábito de ser grato, de praticar a gratidão, saiba que os céus estão abertos sobre a tua vida. Se você não tem esse hábito ainda, aprenda a ser grato na sua vida, porque a gratidão abre portas e janelas dos céus e nos abençoa, e nos ilumina, e nos clareia, e nos faz vencer os nossos passos. E Davi ficou muito aborrecido, cata seus 400 homens e diz: cada um cate as suas armaduras, cada um cate as suas espadas. 200 homens ele deixou guardando ali as suas comidas, guardando as bagagens, e vamos partir para lá. Agora eu quero ser, aprove Deus, se até amanhã eu não me exterminar com toda a casa, com toda a família, com todos os homens da casa de Nabal. Ele tinha muito mais empregado do que própria família, mas ele tinha muitos homens, era muito rico. Ele era muito rico, ele tinha muitas condições, era um homem poderoso, mas um homem arrogante. Era um homem orgulhoso, um homem vaidoso, um homem maldoso, como diz o próprio nome. E a sua mulher era uma mulher chique, uma mulher elegante, uma mulher fina, uma mulher bonita, uma mulher virtuosa, uma mulher vitoriosa na presença de Deus. Mas entre ambos, ele revoltado, ele grosso, ele rebelde, ela é uma mulher mansa, meiga, agraciada. Acredito que pelo que nós lemos nesta mensagem, nesta história, não tinha muita comunhão, não tinha muita intimidade, não tinha muito algo bom naquele relacionamento. Mas chega um dos empregados, não foi nem procurar o Nabal. Nabal já estava festejando, já estava cheio da bebedeira. Nabal ele já estava cheio da grosseria. E agora bêbado, agora já estava mais alto. Um dos empregados que sabia que ali tinha apoio, que ali tinha aconchego, que ali tinha como tratar alguém. Chega aqui, Silvana, por favor. Um dos empregados chega nela e diga: olha, como não dá para falar com Nabal, como não dá para falar com o patrão, eu venho te dizer, se tiver que fazer alguma coisa, faça. Se tiver que fazer alguma coisa para se livrar, se livre, porque o negócio vai ficar preto aqui com o nosso patrão. Agora vem vindo Davi com todos os seus homens, e ele promete destruição. O que a senhora puder fazer, faça. E Abigail, a mulher sábia, a mulher inteligente, a mulher usada por Deus, ela entra para dentro da sua casa. Agora ela pega e vai pegar das melhores coisas que ela tinha. O que o futuro rei estava precisando? Quem sabe? Nós lemos, o futuro rei precisava de comida. O futuro rei precisava de bebida. Depois de cansados, depois de sobe morro, desce morro, depois de vai no vale, sobe morro, depois de anda tremendas caminhadas, eles cansavam. E era normal que eles carregavam vinhos, eles carregavam muita comida, eles tinham bagagens grandes, mas quando acabava, eles chegavam em uma grande propriedade, chegavam em pessoas ricas, iam buscar socorro, buscar apoio, buscar ajuda. E agora foram pedir ajuda. Mas ela sabia, eu não posso ir falar para o meu marido, normal, ele já é grosso, já é dos quentes, como é que vai ser agora que já está quente no vinho? Ela pega, ela entra para dentro da sua casa, e ela cata, nós vemos 200 pães, que significam comunhão, que significam intimidade. Ele precisava de comida. Ela pega 2 odres de vinho, que significa alegria. Ela pega 2 odres de vinho para levar para ele. Ela pega 5 ovelhas assadas. Ela pega 5 ovelhas assadas. Ela pega ovelhas assadas, significa assada. Ovelhas fala de submissão. Ovelha fala de obediência. Ovelha fala de fragilidade.
Ovelha fala de tranquilidade. Ovelha fala de obediência. Ovelha fala de mansidão. Ovelha fala de calma. Ovelha fala de calma, de brandura. E ela tinha isso. Quando ela pegou os pães, eles precisavam de comida, precisavam de vinho para se descansar. Ela prepara tudo isso e leva. Mas ele pegou também 5 medidas de trigo torrado, que significa alimentos. Vida, o que temos para passar para outras vidas. Alimento fala de vida, fala de fortalecimento. Ela pega tudo isso para levar. Ela pega mais 10 cachos de uvas passas, que significam doçura. E tudo isso ela pega para levar para o rei. E ela vai de encontro com o rei. E ela entrega todo este alimento. E ela diz: olha, me perdoa porque eu não vi esse pedido na casa quando o Senhor mandou pedir. Mas não ligue para o meu marido, perdoa ele, porque ele é como o nome dele diz. Perdoa ele e me perdoa, porque eu não a vi quando chegaram fazendo os pedidos na minha casa. Ela se prostrou, ela se ajoelhou aos pés do futuro rei e pediu perdão. Me perdoa, me desculpa, mas aqui está esses presentes para o Senhor. Aqui está esse presente para o Senhor. Olha, não se atreva. O Senhor te impeça de fazer dessangramento. O Senhor te impeça de fazer esse extermínio. O Senhor te livra, porque o Senhor tem para você uma casa firme, uma casa rocha. Ou seja, o Senhor tem para você um lugar preparado. O Senhor tem para você o palácio do rei, para você ser homem sem sangue nas mãos, para ser homem sem culpa na sua vida. Ela se prostrou e entregou. E o rei disse: bendita sejas tu, que livrou-me de um extermínio, que livrou-me de um assassinato, que livrou de me manchar, que livrou de eu cometer um grande pecado. Irmãos, nós falando para o livramento, ela correu e fez tudo isso com aquilo que o rei precisava, o futuro rei precisava, e aquilo que ela tinha, levando para a nossa vida espiritual, como nós estamos falando da casa construída na rocha, levando para as nossas vidas. Os pães significam comunhão e intimidade com Deus. Os pães significam fortalecimento em Cristo Jesus, através da palavra de Deus, que nos fortalece, a palavra que nos orienta, a palavra que nos ensina. Nós temos comunhão com Deus, e a palavra é luz para os nossos passos, a palavra é lâmpada para os nossos caminhos, onde nós não caímos em situações perigosas. Pode na sua casa o casal não ter o mesmo pensamento, pode os filhos ter outras ideias, mas alguém tem que estar dentro de casa, ali na rocha, firme, cheia do Espírito Santo de Deus, e batendo naquela mesma tecla: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, e a minha casa será guardada e protegida pelo poder de Deus. Pastora, mas eu não aguento, é só eu. Muitas vezes eu ouço essa palavra: pastora, eu não aguento, é só eu para carregar numa família inteira, é só eu para carregar nas minhas costas uma família que é pesada, são muitos os problemas. Mas o Senhor diz que você é a coluna da sua casa. Se você estiver na frente, se você estiver de joelho no chão, se você estiver com as suas mãos levantadas e a sua boca aberta, a buzina aberta, como diz a palavra do Senhor, quando o povo de Israel venceram, desfizeram e destruíram a muralha de Jericó, quando eles tocaram a trombeta, e você e eu, nós não temos trombeta, mas nós temos uma boca boa, nós temos uma palavra boa para proferir e dizer: na minha casa, diabo, você não tem poder, na minha família, diabo, você não toca, porque eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e eu profetizo sobre a minha família: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você fala: pastora, mas nem todos ainda servem, mas nem todos ainda estão na presença de Deus, mas todos serão através da tua boca, da minha boca, da nossa boca, porque se creres naquilo que fala, o Senhor fará suceder na tua vida, em nome de Jesus. Medite a palavra do Senhor. Em Marcos capítulo 11, do 24 em diante, o próprio Jesus falou para os discípulos: se creres naquilo que fala. Não adianta você falar e não crer.
Você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer. Ela era sofrida, com tudo que ela era amargurada, com tudo que ela era desgostosa dentro da sua casa, com aquele casamento que com certeza foi arranjado por família, foi arranjado politicamente, acordos. Mas ela tinha um acordo com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que era o Senhor. O vinho quer dizer alegria. Ela, com todo o sofrimento da casa, com todo o desgosto, com tudo aquilo que não era normal, não trazia prazer, não trazia contentamento. João, aquele relacionamento rude, aquele marido agressivo, aquele marido estúpido, que os próprios funcionários diziam: não tem quem trate com ele, não tem quem se ligue com ele, não tem quem tenha acordo com ele. Mas ela tinha um acordo com o Senhor. Se creres, verás a glória do Senhor, aleluias. Ela tinha o vinho, vivia em dificuldades, vivia em lutas, vivia ali, mas ela tinha a alegria do Espírito Santo no seu coração. A alegria do Senhor estava na sua alma. Ela estruturou, ela segurou a sua casa, ela livrou de um extermínio familiar e também com a sua fazenda, através da comunhão com Deus. As ovelhas assadas, ovelha significa a paz, a segurança, a mansidão, aquela que apazigua, aquele que apazigua. A situação era difícil, mas ela foi na frente. Ela não foi brigar com o marido, ela não foi dizer: ô seu bêbado, ô seu pinguço, ô seu embriagado, você não cuida das coisas, olha o que você criou com a sua estupidez, olha o que você arrumou para a nossa casa com a sua grossura. Ela foi na presença do Senhor. Eu e você, mulher, quando nós vemos o risco, quando nós vemos a situação, eu e vocês, homens, chefes de família, filhos, pais, servos do Senhor, quando vê que a situação está saindo fora do teu controle, não deixa a tempestade derrubar, não deixa a tempestade vir com força e derrubar aquilo que você construiu na presença do Senhor, mas vá a tempo e barre ela em o nome do Senhor Jesus. E barre ela em nome do Senhor Jesus. Mas não adianta eu, pastor Ivonete, não adianta eu, pastora Silvana, não adianta, pastora Jussara, na hora que o azar já está arruinado, na hora que a situação já está complicada, na hora que as coisas já estão difíceis, pastor Paulo, não adianta eu correr lá e colocar a mão, João, futuro pastor, não adianta a hora que o vinho já azedou, eu colocar as mãos, Clarice, eu tenho que estar intercedendo e abençoando e agraciando constantemente na presença do Senhor. Eu tenho que viver esta vida com o nosso Deus. Quando fala da tranquilidade, o que é que você está dando para a sua casa, como mãe, como pai, como filho cristão e os pais não? O que é que alimento é esse que você leva para a tua casa? É a hora que sai uma conversinha lá não sei onde, você já traz e faz o fogo pegar dentro de casa e vai incendiar com gasolina? Não, pastor Júnior, você vai apagar o fogo do inferno com as águas do Espírito em o nome do Senhor Jesus. É o fuxico, é a intranquilidade, é a fofoca, é a desordem que alguém preparou. Seja de pai para filho, de filho para pai, de empregado para patrão, de patrão para empregado. Eu não vou trazer isso à tona, mas eu vou colocar as águas do Espírito sobre esse inferno e vai apagar este fogo em nome do Senhor Jesus. Porque o fulano falou, porque o Bertano falou, porque o cicrano está falando, porque o Beltrano está fazendo. Leva essas coisas, você não fica esparramando na terra, que vai pegar um fogo como pólvora. Você vai levar no céu, de onde vem o teu socorro. Aquilo que nós não conseguimos resolver na terra, aquilo que a terra não te dá paz, é do céu que te vem o socorro. É do céu que nós vamos buscar a graça e a força do Senhor para as nossas vidas. As 5 medidas de trigos, fala de trigos torrados, significa alimento. Você está dando alimento espiritual para a sua casa? Você tem um alimento espiritual para dar para a sua família? Você tem um alimento espiritual para dar para os bebês? Para dar para o vovô, para dar para a vovó, para dar para uma família? Seja ela pequena ou grande, precisa dos alimentos espirituais em nome de Jesus. Não adianta nós falarmos para a família: precisa orar, precisa cantar, precisa ir na igreja, precisa ir na escola bíblica, precisa participar. 90% daquilo que as pessoas se aprendem não é daquilo que se ensina, João, é daquilo que eles veem fazer.
Não é daquilo que você ensina, daquilo que você manda, daquilo que você ordena. É daquilo, pastor Luiz, que Ele nos vê em fazer. É daquilo que eles vêm fazer. Quando a vida que temos para passar, Abigail tinha uma vida de tranquilidade, tinha uma vida cheia do Espírito, tinha um alimento tranquilo e sossegado, tinha um alimento sólido para a sua casa não cair. Esta era a hora da sua casa ter sido desmoronada, com tanto armamento, com tantos homens, 400 homens armados dentro de uma fazenda, que desgraceira toda ia fazer. Mas ela vivia a palavra do Senhor: a minha graça te basta e o meu poder te aperfeiçoa. A graça do Senhor, a minha graça te basta e o meu poder te aperfeiçoa. Nós temos como serva de Deus, como igreja do Senhor Jesus, como mulher que serve ao Senhor, como homem que serve a Deus, não precisa ter pastor, não precisa ser pastora, não precisa ser diácono, não precisa ser obreiro, não precisa ser músico, não precisa cantar. Só de ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor, só de ser uma mulher que está na presença de Deus. Não diga eu sou mulher da igreja, eu sou homem da igreja, eu vou na igreja. Eu sirvo ao Senhor em bons e difíceis tempos, porque o Senhor está comigo em todas as horas do dia, da noite. É na doença, é na alegria, é na tristeza, é na necessidade, é na dor, é no pavor. O Senhor, Ele nunca prometeu que você e eu não íamos passar por momentos difíceis, mas Ele disse que estava conosco em todo o tempo. Porque Ele diz: eu não te deixarei, eu não te abandonarei, mas aonde quer que nós estivermos, ali está o Senhor conosco. A palavra do Senhor diz através de Isaías, que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que os temem. Os olhos do Senhor. Você quer ser melhor olhado? Saiba que o Senhor cuida de você. Nós vemos que a palavra de Deus diz que ela tinha 100 cachos de uvas passas. Uvas passas significa uvas, pastor. Para ela ficar uvas passas, ela precisa ter um processo de sol, precisa ter um processo de ser amassada. Ela tinha o processo e ela fica tudo enrugadinha. Ou seja, para nós significa ter experiências com Deus. Ter experiências com Deus. Seja uva doce na presença do Senhor, aonde quer que você esteja. Está difícil, mas o Senhor me adoçou com teu Santo Espírito. Está ruim, mas o Senhor me adoçou com teu Espírito de poder. Está complicado, mas o Senhor me deu o Espírito de domínio sobre a minha vida. Sou dominada pelo Espírito Santo de Deus. Está complicado porque eu lido com muita gente difíceis, Paulo faria. Com muitas pessoas complicadas, Paulo faria. Mas eu tenho o domínio do Espírito que me controla. Não me deixa eu agir à altura daquilo que eu precisava. Quando você pensa que vai falar, quando você pensa que vai fazer, quando você pensa que vai reagir com aquele vapor demoníaco, o Espírito Santo te acalenta, te acalma, te traz refrigério, te traz sossego, pastor Luiz. Você diga graças a Deus, porque o Senhor me abranda. Louvado seja Deus, porque o Senhor me acalma. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos, para termos essas qualidades, nós precisamos, como servos do Senhor, como a igreja, como a noiva de Cristo, como a noiva do Deus vivo, do Senhor Todo-Poderoso, viver em santidade. Pastor, é difícil. Tem dia que dá vontade de chutar o balde, tem dia que dá vontade de descer do salto. Desça do salto e se coloca na olaria do Senhor. É o melhor jeito. Desça de verdade do salto e se coloca na olaria de Deus e diga: Deus, não deixe eu agir como aquilo que era preciso humanamente, Senhor, mas que eu haja como um cidadão, como uma cidadã dos céus. Que eu haja, Senhor, como diz a tua palavra, com a mente de Cristo, com a palavra de Cristo, vivendo como o Senhor me ordenou para ser. E a sua casa não cai, a minha casa não cai. Porque tem dia que falta o dinheiro, parece que a tempestade vem de uma vez. A mulher perde a cabeça e fala para o marido: está faltando as coisas, não tem as coisas em casa, não dá para comprar, está precisando, está faltando coisas no armário, não tem coisas para pôr na mesa para esses filhos, e você não age, e você não fala nada. Olhe para Deus, em vez de fazer tendel, de fazer conversação, de fazer lorota. Oh Deus, o Senhor é o Deus da provisão.
O Senhor é o Deus da solução, e é no Senhor que eu estou esperando. Deus, que eu não venha levantar nenhum barraco dentro da minha casa. Este continua sendo, Senhor, o templo do Espírito Santo de Deus, a morada do Deus Altíssimo, e eu sei que o Senhor não habita em templo sujo. Templo sujo é aquele lugar, é aquela casa que tem gritaria, aquela casa que tem xingos, aquela casa que tem discussões, aquela casa que tem maquinação, que tem traição, que tem falsidade, que tem impureza, que tem indignidade. Mas você diga, vivendo debaixo da graça do Senhor. Faltou dinheiro, para muita gente faltou dinheiro, faltou tudo. Tem gente que diz que o dinheiro é do diabo, né, Paulo Faria? Mas não é do diabo, não, o dinheiro é de Deus. O Senhor quer que nós vivamos bem na saúde física, emocional e espiritual, e que nada venha faltar para as nossas vidas. Que não falte o vinho e nem o óleo no seu lar. Que não falte nem o vinho e nem o óleo na sua casa. Que não falte nem o vinho e nem o óleo. O vinho traz alegria, contentamento, prazer, regozijo para o teu coração, para o meu, para os nossos corações. Não corra lá no mercado comprar, hein, João? Larga a mão disso, não é isso. O óleo. Mônica, que não falte óleo sobre a tua cabeça. Tendo óleo do Espírito, tendo a unção do Espírito nas nossas cabeças, não vai ter má ideia, não vai ter maquinações, não vai ter pensamentos negativos, não vai ter grossura. Você tendo uvas na sua boca, você tendo o figo, você tem doçura nas suas palavras, mas tem dia que não dá para ser doce, né, Clarice? Tem dia que parece que não dá para ser doce nem em casa, nem com a família, nem com o estranho, nem com ninguém. Parece que tem dia que a gente está com o azedo do limão, mas o coração está sentindo a presença de Deus. E o Senhor diz, cala-te, cala-te, porque a tempestade não tem poder. O vento não vai te levantar, mas as minhas águas vai te submergir na minha presença. E o teu barco não vai virar, e a tua casa não vai cair. Eu quero que você apresente tudo o que você tem de aflição, de dor, de desespero, que te abate, que te entristece. Às vezes você é tão bom homem, tão boa mulher, que você não quer contaminar a sua casa com problema. Você não quer judiar da tua família com uma situação. Eu sei que você é bom, eu sei que você é boa, você não quer judiar dos seus. Mas chame-os todos para orar, para ter comunhão juntos na presença do Senhor. Pai, mãe, filhos, família unida jamais serão vencida na presença do Senhor. Vamos orar, vamos repreender, vamos determinar que este fogo do inferno não vai ter poder de estralar dentro da nossa casa. Você já viu, pastor Luiz, aquele foguinho que estrala? Esse é o fogo do inferno, esse fogo maligno, esse fogo satânico, esse fogo diabólico. Pastor Júnior, João, Jennifer, esse fogo maldito não vai estralar na minha frente, mas a fumaça, o aroma do Espírito chega ao trono de Deus, porque nós vamos orar. Está difícil, ora. Está triste, ora. Está angustiado, ora. Problema, faltou dinheiro, ora. Faltou alimento, ora. Faltou paz, ora. Porque o Senhor entra com o seu poder provedor e traz a solução em todas as coisas. Nós vemos que Abigail, com todos esses aparatos, com todos esses apetrechos que ela tinha, com todo o alimento que ela contentou o coração do rei, ela venceu. Ele agradeceu a ela por ter livrado de ser um homem sanguinário, de ser um homem assassino. E passado 10 dias, o marido dela veio falecer. Sabe por quê? No dia seguinte, quando passou todo esse vibe, toda essa situação, ela chega para ele e diz, olha, ontem aconteceu a situação assim, assim, assim. No outro dia ela conta. E o Davi veio aqui, vinha vindo para cá, com os 400 homens, para exterminar, acabar com tudo aqui. Mas eu levei para ele aquilo que você negou. Eu entreguei para ele tudo aquilo que você não quis ceder. Tudo aquilo que você não quis servir para alguém que nos foi muito útil. Para alguém que nos foi muito importante. Você pagou o bem que ele fez com o mal e a agressão da sua boca.
homem ficou revoltado, envergonhado, com medo e com vergonha. Ele ficou muito mal. Sabe o que deu nele? Infartou. Ele ficou revoltado. Como você me pega as coisas da minha casa? Como você pega as coisas de dentro de casa? Certamente. Você pega coisa boa daqui para levar para esse vadio, para esse fugitivo do seu senhor, do seu patrão. Ele o tinha, Davi, desta forma. E ele ficou muito nervoso, de repente, por o que ela tinha fazido, pela saída, pelo encontro com o futuro rei, com as dádivas, com os presentes. Ele passou mal, e dali 10 dias, ele veio falecer, infartado. Mas Davi não esqueceu do bem-estar que ela fez, de tudo aquilo que ela criou, de tudo aquilo que ela organizou. Ela não foi pensando nisso, ela foi para livrar a sua casa, livrou a sua casa de todo mal, livrou a sua família do extermínio, livrou o seu marido de ser morto. Mas Deus entrou na frente e entrou com providência, livrando aquele homem de ser perseguido por mais um. Livrou o rei Davi. Passam uns dias, Davi pega e manda os seus empregados ir lá e pedir para ela, pedir a mão dela em casamento. Agora ela é viúva, eu não estou pecando. Agora ela está viúva, e uma mulher dessa, eu sei que eu vou ser rei. Eu sei que eu vou precisar de uma ajudadora idônea, capacitada, habilitada e cheia de formosura como esta mulher. O bem que ela fez para o rei, ela foi beneficiada. Ela saiu de um lar sofrido, de um lar desagradável, de um lar de mal-estar, de um lar onde ela sofria vergonha, tristeza, aborrecimento. Ela sai daquele lar e vai para o palácio ser esposa do rei. Toda a igreja do Senhor Jesus, toda mulher, todo homem, todo moço, toda moça, toda criança, que aqui passa momentos difíceis, que passa momentos tribulosos, que passa momentos estranhos, que tem uma vida sofrida e diz: a minha vida é sempre da mesma coisa, pastor. Eu faço campanha, eu faço desafio, eu oro, eu faço jejum, mas a minha vida não sai disso. Mas caminhe fiel, caminhe firme, caminhe nesta caminhada contigo, porque você e eu, o nosso destino é sair daqui e ir no palácio do Senhor Jesus. Onde não tem, aonde lá não precisa de lâmpada, se você pagou ou não pagou, lá o sol da justiça brilha sobre você. Onde não precisa ter medo de Covid, não precisa ficar com medo de não ter lugar para internar, não precisa ter medo de não ter medicação, de não ter medo de ter UTI, vai faltar, porque lá o Senhor é tudo o que você precisa. O Senhor é tudo o que eu preciso. É o lugar que o Rei dos Reis, Ele vai nos assegurar com abundância, com provisão. E tudo aquilo que nós fizemos aqui nos garante o lugar na mansão celestial. Amém? Não é o palácio do rei Davi, mas é a mansão celestial, onde o Senhor Jesus foi preparar para toda a sua igreja. Amém? Tudo que eu não pude lhes falar, que o Santo Espírito do Senhor fala ao teu coração, mulher, fala ao teu coração, homem, fala ao teu coração, jovem, fala ao meu coração. Seja firme, seja estruturada, seja perseverante, seja amável na presença do Senhor. Olhe para a necessidade dos outros, seja grato com aqueles que têm necessidade, seja a colaborador com aqueles que precisam. E o Senhor não vai deixar faltar nada para você e os seus, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo continue falando com cada um de nós. Ainda nós temos mais 2 ministrações ainda sobre a minha casa construída contra a tempestade. Terça-feira nós temos, sexta-feira, e depois, passando esses dias, nós vamos iniciar uma nova campanha muito maravilhosa. As 7 casas que Jesus entrou. As 7 casas que Jesus entrou. Ele entrou para levar salvação. Ele entrou para levar libertação. Ele entrou para levar cura. Ele entrou para levar transformação em o nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero passar para o pastor Júnior vir fazer